qual o seu impacto nas nossas vidas? É o que veremos agora. Fica aqui, Kit, virado para eles. Aqui é o que eles vão começar a apresentação. A energia solar é uma fonte renovável, obtida a partir da radiação do Sol. Ela pode ser utilizada para gerar eletricidade ou aquecer a água, sendo uma alternativa limpa e sustentável. As placas fotovoltaicas têm a função de captar a luz solar e transformar em energia elétrica, por meio de efeitos fotovoltaicos. Nesse processo é gerada a chamada corrente contínua. Atualmente, a maioria dos sistemas fotovoltaicos possui eficiência média de cerca de 24%, ou seja, aproximadamente um quarto dessa energia solar recebida é convertida em eletricidade. Depois da geração dessa energia, ocorre um fluxo dentro do sistema. Primeiro, as placas captam energia solar e transformam em eletricidade, aí enviando para a próxima etapa do processo. E nessa etapa entra o inversor solar. Ele é responsável por transformar a corrente contínua em corrente alternada, que é o tipo de eletricidade utilizado nas residências, empresas e pela maioria dos eletrônicos. Além disso, ele também monitora o funcionamento do sistema, ajuda a garantir maior eficiência na geração de energia e sincroniza a energia produzida com a rede elétrica, permitindo que o excedente seja enviado com segurança para a distribuidora. Após a conversão, a energia é distribuída para o consumo local. Cada produção, seja para o consumo, o excedente é enviado para a rede elétrica. Em sistemas maiores, por exemplo, a energia pode passar por uma subestação e transformadores, que elevam a tensão para até 120 ou 220 kV. Mas, você já parou para pensar de que é feita a placa solar? Ela é formada principalmente por células fotovoltaicas de silício, um elemento químico encontrado em grande quantidade na areia. Fisicamente, a placa possui uma camada de vidro temperado para proteção, células de silício que captam a luz do sol, fios metálicos que conduzem a eletricidade e uma estrutura de alumínio que garante resistência. Quimicamente, além do silício, são utilizados elementos como fósforo e boro, que ajudam na condução da energia elétrica. Quando a luz do sol atinge nas células, acontece o efeito fotovoltaico, o que faz os elétrons se movimentarem e produzirem energia elétrica. Assim, a placa solar transforma a energia do sol em eletricidade de forma limpa e sustentável. A energia solar também apresenta diversas vantagens, mas quais são elas? A energia solar apresenta diversas vantagens, começando por ser uma fonte renovável e inesgotável, ao contrário dos combustíveis fósseis, garantindo a geração de energia enquanto a luz solar. Além disso, possui baixo impacto ambiental, pois não emite gases de efeito estufa, nem polui o ar ou a água durante suas operações, colaborando no combate às mudanças climáticas. A economia financeira a longo prazo também é um benefício, já que, apesar do custo inicial ser significativo, os painéis solares são altamente duráveis e possuem vida útil na média de 25 anos ou mais, e requerem pouca manutenção, basicamente uma limpeza periódica. Outra vantagem importante é a acessibilidade em áreas remotas, onde a energia solar pode levar eletricidade a comunidades isoladas, promovendo inclusão social e desenvolvimento técnico. Contudo, existem as desvantagens, como o custo do armazenamento, já que, para utilizar a energia solar à noite, são necessárias baterias de alta capacidade, que ainda são caras e possuem vida útil menor do que os painéis. O impacto ambiental feito pela produção dos painéis fotovoltaicos não pode ser ignorado, pois envolve mineração de matérias-primas e uso de componentes químicos, que requerem descarte adequado no futuro. Agora vamos explicar como a energia solar funciona na residência. Tudo começa com os painéis solares sendo instalados no telhado da casa. Esses painéis captam a luz do sol e a transformam em energia elétrica. Essa energia é produzida durante o dia, principalmente nos horários de maior incidência solar. Depois de ser gerada, a energia passa por cabos até chegar no inversor, um equipamento essencial para o sistema. Sem ele, a energia produzida por esses painéis não poderia ser utilizada na residência. A principal vantagem desse processo é que ele utiliza uma fonte limpa, sustentável e inesgotável, o sol. Mas há muita gente que pensa que depois de instalar energia solar, nunca mais vai receber conta de luz. Será que é assim mesmo? Na verdade, não. Mesmo com energia solar, a residência continua ligada à rede elétrica da distribuidora. Então a conta de energia não desaparece totalmente? Não. Durante o dia, os painéis produzem energia e podem suprir grande parte do consumo da casa. Porém, à noite ou em dias com baixa incidência solar, a residência pode precisar utilizar a rede elétrica da distribuidora.
Mas e quando os painéis produzem mais energia do que a casa está consumindo? Nesse caso, o excedente pode ser enviado para a rede elétrica, gerando créditos que ajudam a reduzir o valor das próximas contas. Então a família continua recebendo uma conta de luz? Sim, mas geralmente ela é muito menor. Nessa conta podem aparecer taxas obrigatórias, impostos e um valor adicional da rede elétrica. Por isso a energia solar reduz bastante os gastos, mas não elimina completamente a cobrança. Mas será que isso realmente faz diferença no dia a dia das famílias? Para responder essa pergunta, vamos comparar duas casas com o mesmo consumo de energia. Agora imagine duas casas muito parecidas. As duas possuem geladeira, televisões, lâmpadas, chuveiros elétricos e outros aparelhos comuns. A diferença é que uma delas é dependente apenas da energia da distribuidora, enquanto a outra possui um sistema de energia solar. Na casa sem energia solar, toda a eletricidade utilizada vem da rede elétrica. Isso significa que ao final do mês, a família vai pagar por toda a energia utilizada. Dependendo do consumo, a conta pode chegar a 300, 400 ou até 500 reais. Já na casa com energia solar, a energia consumida vem das placas solares. Dessa forma, a quantidade de energia comprada pela distribuidora é muito menor. Em muitos casos, uma conta que seria de 400 reais pode chegar a 50 ou até 80 reais, ficando apenas algumas taxas obrigatórias e o consumo excedente. Isso representa uma economia significativa ao longo dos meses. Em um ano, uma família economiza milhares de reais, o que pode ajudar a compensar o investimento feito na instalação do sistema. Agora vamos ver como a energia solar beneficia a agricultura. Bom dia! Hoje iremos apresentar um sistema de irrigação automatizado e alimentado por energia solar fotovoltaica. Para entendermos esse projeto, precisamos olhar para os cenários urbanos e agrícolas atuais. A agricultura e o paisagismo tradicional enfrentam um duplo desafio: a escassez severa de recursos hídricos e o alto custo das energias elétricas convencionais. A dependência dessas redes elétricas pode limitar a produção em áreas isoladas, enquanto o uso de geradores a combustão pode gerar poluição sonora, emissão de gases de efeito estufa e alto custo por conta do uso contínuo do combustível. Nosso projeto propõe uma resposta exata para esse problema, através da engenharia sustentável. Desenvolvemos um sistema que pode otimizar gota a gota do consumo de água e eliminar a dependência de fontes energéticas externas. Unimos a automoção à sustentabilidade, criando um ecossistema mais produtivo e inteligente. Mas como a luz do sol se transforma em água para as plantas, vamos entender a nossa matriz energética. O coração energético do nosso sistema baseia-se no conceito de geração distribuída e mix. Tudo começa no painel solar fotovoltaico, onde os fótons da luz solar atingem as células de silício no painel. Dessa maneira, excitam os elétrons, gerando uma corrente contínua através do efeito fotovoltaico. No entanto, a energia do Sol é intermitente, ou seja, temos picos de geração ao meio-dia e geração zero durante a noite. Para resolver isso, integramos em nosso sistema um gerenciamento de carga, conectado a uma bateria de íons de lítio. Essa bateria funciona como nosso banco de armazenamento. Ela absorve o excedente da luz solar gerada durante o dia e garante, assim, a autonomia do sistema. Isso significa que, mesmo em dias nublados, períodos chuvosos ou durante a noite, o sistema tem autonomia suficiente para continuar o ciclo de rega sem interrupções. Agora, vamos entender como essa energia é transformada em tomada de decisão e inteligência? Dando continuidade, a inteligência do nosso projeto reside na sua automação embarcada, controlada por um microcontrolador, que atua como cérebro do sistema. Essa central que gerencia o acionamento de uma bomba hidráulica de corrente contínua, responsável por succionar a água do reservatório e direcionar as tubulações. Mas, uma engenharia eficiente não pensa apenas no funcionamento, pensa também na segurança e na prevenção de falhas. Por isso, integramos sensores de segurança estratégicos ao circuito. O principal deles é o sensor de nível de água, instalado no reservatório. Se a água atingir um nível criticamente baixo, o sensor envia um sinal analógico ou digital para o microcontrolador, que ativa uma proteção contra o funcionamento a seco, desligando a bomba imediatamente. Isso evita superaquecimento e a queima do motor. Além disso, programamos temporizadores e rotinas de código para que a irrigação ocorra apenas nos horários de menor evaporação térmica, como início da manhã ou fim da tarde, maximizando o aproveitamento do recurso hídrico.
E como essa água chega de forma eficiente até a planta? Quando olhamos para a distribuição da água, o foco absoluto do design do protótipo foi a máxima eficiência com desperdício zero. Ao invés de utilizarmos sistemas por espergilhão que joga a água para o alto e perde muitos recursos por vento e evaporação, optamos por um método de irrigação localizado por gotejamento. A nossa rede hidráulica foi totalmente calculada e montada com mangueiras flexíveis de polietileno, conexões em T para a ramificação da vazão e estacas gotejadoras inseridas diretamente ao pé de cada planta, no solo. Esse método permite que a água seja aplicada de forma precisa, lenta e pontual, agindo diretamente na zona radicular, ou seja, diretamente na raiz da planta, onde ela realmente precisa. Como podemos ver ao longo da apresentação, a viabilidade e o impacto no sistema de irrigação se sustenta em dois pilares fundamentais. O primeiro é a economia. Embora haja um custo inicial para a aquisição dos painéis solares e dos componentes eletrônicos, o custo operacional é praticamente zero, não há gasto por conta de luz e reduz a necessidade da mão de obra constante. Segundo, a autonomia. Por se trata de um sistema totalmente da rede elétrica, ele pode se instalar em uma estufa ou mesmo até em uma lavoura distante ou até mesmo em um prédio. A energia solar, como uma fonte renovável, limpa e acessível, possui suas desvantagens, como a variação da radiação ao longo do dia, já mencionado anteriormente. Mas, de qualquer forma, as suas vantagens são ainda mais relevantes, principalmente em soluções sustentáveis e de baixo custo ambiental. Considerando a facilidade de implementação de sistemas que utilizem energia solar, produzimos um protótipo que utiliza deste princípio. Produzimos ele para ser de fácil acesso, reprodução e simples. Seu funcionamento se baseia no aquecimento da água a partir da energia térmica e sua posterior evaporação e condensação, que separa o sal e outras impurezas. Assim, buscamos comprovar que com o uso da energia solar podemos resolver problemas reais. Quais seriam desses? A importância de um projeto como este se torna ainda mais evidente quando olhamos para situações urgentes, como as de áreas litorâneas com severa escassez de água potável. Nessas regiões, o protótipo ganha um valor inestimável. Ele pode servir de base para sistemas de desalinização ou purificação de água, movidos inteiramente pelo sol. Como essas comunidades costumam sofrer também com a falta de infraestrutura elétrica e altos custos com energia, a tecnologia solar se torna uma alternativa mais viável, limpa e autossustentável para transformar a água do mar em água própria para o consumo. Portanto, a importância de validar e testar este protótipo não é apenas tecnológica, mas social. Ele busca demonstrar que podemos usar de um recurso abundante, o sol, para resolver crises humanitárias e trazer um recurso básico, a água, para as comunidades que precisarem, melhorando em muito sua qualidade de vida. Mas isso foi só a parte teórica, o seu propósito. Agora veremos a sua parte prática. O funcionamento começa quando os raios solares atingem a calha de alumínio e são direcionados para a calha preta. Com o aumento da temperatura, a água salgada começa a evaporar. Durante esse processo, apenas a água passa para o estado gasoso, enquanto o sal e as outras impurezas permanecem na calha. Em seguida, o vapor da água sobe para o interior do tubo de vidro e ao entrar em contato com as paredes mais frias do tubo, ocorre a condensação, que é a transformação do vapor em água líquida. Dessa forma, formam-se gotas de água doce separadas do sal. E esse processo é inspirado no ciclo natural da água, que acontece quando a água dos mares evapora, forma nuvens e retorna em forma de chuva. Mas afinal, como podemos utilizar esse protótipo em larga escala? Quando pensamos neste protótipo em larga escala, podemos imaginar uma grande estrutura instalada em áreas litorâneas e muito ensolaradas. Em vez de um único equipamento, haveria centenas de módulos semelhantes a este, alinhados no solo, formando uma espécie de fazenda de dessalinização solar. A água do mar seria conduzida por canais até o módulo. A energia térmica do sol aqueceria a água, promovendo a evaporação e a separação do sal. O vapor seria condensado e coletado em reservatórios, produzindo água potável para abastecer cidades, comunidades rurais ou até mesmo regiões que sofrem com a escassez hídrica. Enquanto a água dessalinizada seria armazenada para o consumo da população, o sal restante poderia ser recolhido em tanques específicos. Após
Após o processo de purificação e enriquecimento mineral, esse sal poderia ser utilizado na fabricação de suplementos para alimentação de gados, técnica muito utilizada na pecuária. Dessa forma, um protótipo como esse aproveitaria dois recursos naturais, a água para o consumo da população e o sal para aplicações pecuárias, utilizando ao máximo a energia gratuita fornecida pelo sol. Para concluir, esse projeto destaca a enorme importância do sol como fonte de energia para a vida e para o desenvolvimento sustentável. A energia térmica solar é uma fonte limpa, renovável e praticamente inesgotável, capaz de realizar diversas funções importantes sem causar poluição ou depender de combustíveis fósseis. Ao utilizar o calor do sol, mostramos que é possível aproveitar um recurso natural abundante para ajudar a enfrentar desafios reais, como a escassez de água em diversas regiões. Isso demonstra como a natureza inspira tecnologias eficientes. Além dos benefícios ambientais, o uso da energia térmica solar também contribui para a redução de custos e para a valorização de fontes de energias renováveis, que serão cada vez mais importantes para o futuro da humanidade. Projetos como esse evidenciam que investir em soluções sustentáveis não é apenas uma escolha inteligente, mas uma necessidade para garantir a qualidade de vida para as próximas gerações. Portanto, o nosso trabalho reforça que o sol é muito mais do que uma fonte de luz, é uma poderosa fonte de energia. É uma poderosa fonte de energia capaz de impulsionar tecnologias sustentáveis, contribuir para um futuro mais consciente, equilibrado e ambientalmente responsável. Muito obrigado pela atenção.